Olá, boa noite a todos os irmãos que mais uma sexta-feira nos seguem por esta plataforma e é com grande alegria no meu coração, independentemente daquilo que nós estamos a passar, que eu me esforço com todo o meu coração para poder partilhar a palavra de Deus, porque da mesma forma que ela fortaleceu o meu coração, eu espero que ela possa fortalecer o teu coração. Então eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, e lêssemos do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim a palavra: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quero levar a minha atenção para o versículo 8, que diz: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, que o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo, Ele fale conosco através da sua palavra. Amém? Como chegarmos a Deus em tempos de crise? Este é o tema da nossa meditação nesta noite. Embora saibamos que muito precisamos de Deus quando passamos por crises, aflições, dificuldades, perdas, medos, esses são momentos que às vezes é complicado nós conseguirmos buscá-lo, de nos tentarmos aproximar dele, porque a crise, porque a situação tenta sufocar a nossa alma, tenta embaraçar a nossa visão. Então, o que fazer para manter-me perto de Deus quando estou a passar pelo dia mau? Porque o facto é que todos temos e passamos por dificuldades. Nesta noite, eu quero te dizer que não há evangelho de fantasia. Não há evangelho em que diz que tudo é fácil, em que tudo é perfeito, em que ninguém passa por dificuldades. Isso não é verdade. Quero dizer-te que tu e eu, todos nós, temos embaraços, todos temos lutas, impasses, dificuldades. Às vezes até apetece fugir sem saber para onde, mas às vezes nós não queremos ver a realidade da situação. Mas ainda assim, o nosso coração sabe que Deus está perto. Eu vou repetir esta frase porque durante esta semana esta frase tem sido de grande consolo para o meu coração. O nosso coração, o meu coração, sabe que Deus está perto. O que fazer? Como aproximar-me de Deus em tempos de crise? Como chegar-me a Ele? Tiago, ele era pastor da igreja em Jerusalém, quando ele escreve esta carta no primeiro século da igreja. E a mensagem de Tiago é uma mensagem de exortação, é uma mensagem de confrontação. E no capítulo 1, para fazer assim uma ideia geral da epístola de Tiago, no capítulo 1, Tiago, ele fala acerca de provas e tentações e ensina como tu e eu devemos ser praticantes da palavra de Deus. No capítulo 2, Tiago, ele condena que se faça acepção de pessoas. Ele mostra que a fé sem obras para nada aproveita. O pensamento do pastor e do apóstolo é revelar no capítulo 2 que as obras, elas testemunham a fé. A fé testifica de nós diante de Deus. As obras testificam de nós diante dos homens. No capítulo 4, Tiago fala que devemos resistir às paixões. Ele fala de comunhão, ele fala de amizade e fala de inimizade com Deus. Ele chega a dizer que a amizade com o mundo constitui-se inimiga contra Deus. A sua mão se estende até nós, o seu braço não fica encolhido. Ele vem para nos amparar. Então, como é que nós nos podemos chegar a Deus em tempos de crise? Quando a vontade, na verdade, para muitos de nós é desaparecer, é recuar, é meter a espada na bainha e esquecer que existe uma batalha a ser travada, algo que tem que ser feito da nossa parte. E nesta noite eu vou falar muito rapidamente de algumas atitudes
que nos mantêm próximos de Deus em tempos de crise. Se tu puderes apontar para tu poderes refletir e se estás a passar um tempo menos bom, então que a palavra de Deus ela possa ajudar-te a ultrapassar, ajudar-te a fortalecer a tua fé. E nós vamos ver, a primeira atitude, devemos achegar-nos a Deus no tempo da crise, pelo poder de servir. Então, todos nós, tu e eu, nós precisamos de entender que Deus nos deu uma missão e que Ele confiou que nós iríamos cumpri-la. Não há maneira de recuar, não há maneira de fugir. Apesar da fraqueza, apesar da aflição, eu quero te incentivar a continuar a desenvolver a obra que Deus te deu a fazer. Eu creio que Deus olha para nós e diz, como disse à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmão, não deixes de servir a Deus. Ainda que possas estar a passar por crises, por adversidades, por lutas interiores, por tantas circunstâncias, não deixes de servir o Senhor. Quando nós lemos as epístolas, nós observamos como é que os apóstolos têm uma consciência de servos, uma consciência de servir. Quer Paulo, Pedro, Tiago, eles dizem que são servos do Senhor Jesus Cristo. Antes de eles serem apóstolos, pastores, evangelistas, eles são servos. Sirva com alegria. Seja bênção na sua congregação, seja de bênção na vida de alguém. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus familiares, ore pelo seu colega de trabalho, ore por alguém. Dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de consolo. Muitas vezes só a tua presença, ela é de bênção para quem está a precisar. Talvez estejas a pensar e a falar para ti, mas eu é que preciso disso neste momento. Eu é que preciso de uma palavra, eu é que preciso de um incentivo. Sabes? É mesmo aí que Deus vai operar. Quando nós estamos a ser usados para dar uma palavra de alento, de conforto. Não é de cosquice, irmãos, porque isso o mundo está cheio. Mas que tu possas dar uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de alento, uma palavra de conforto, porque Deus nos conforta. E é isso que Ele tem feito na minha caminhada e com a minha família. Quantas vezes, debaixo de desânimo, de crises, eu faço a obra de Deus, levando uma palavra de ânimo, orando, e eu sei que o Senhor nos abençoa e nos dá força, nos dá coragem para não desistir e para não recuar. Vem muito à minha mente aquele versículo que diz que quem agarra no arado e olha para trás não é apto. Então, quando às vezes vem a tristeza, vem o desânimo, eu digo, Senhor, eu não quero olhar para trás. Mesmo com as dificuldades, eu quero seguir o Teu exemplo. Porque o Senhor diz na Sua palavra que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Servir os discípulos, servir a multidão, servir aqueles que estão fracos, aqueles que estão oprimidos. Então nós fazemos parte, nós somos corpo. O Senhor morreu, não por todos, mas pela sua igreja. Então se tu fazes parte dessa noiva que aguarda desesperadamente pelo seu noivo, então que tu possas nunca desistir de olhar para o autor e consumador da tua fé. Então a primeira atitude que nós vemos é pelo poder de servir. Segunda atitude que nos mantém em meio à crise e à adversidade, nestes tempos, é pelo poder do perdão. O perdão, ele nos aproxima de Deus. O perdão, ele derruba barreiras. O perdão, ele constrói pontes. Eu quero lembrar aqui as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nós sabemos que perdoar exige
passar por cima da nossa razão, da nossa carne. Não é fácil, por vezes, mas perdoa. Isto nos vai levar para mais perto de Deus. Se há coisa que o diabo não espera que façamos, é que tu e eu não perdoemos. Ele não quer. Sabes porquê? Porque através da mágoa, através da amargura, através do ressentimento, ele nos escraviza. É incrível como nós, diante de uma situação de alma, nos apegamos à nossa razão e dizemos, eu não vou perdoar. E outras vezes dizemos, eu só perdoo se aquela pessoa me vier pedir perdão. Só aconteceu comigo? Eu acho que não. Eu acho que de alguma maneira geral já aconteceu com todos nós. Mas eu quero te dizer algo que eu tenho aprendido. Há pessoas que nos feriram, que nos magoaram, que nos caluniaram, que não vêm pedir perdão, porque essas pessoas que nos fizeram isso, que te fizeram isso, nem Deus quer que venham, porque a ferida foi grande. Só a presença dessas pessoas muitas vezes nos traz à memória a lembrança da dor. Mas eu quero te incentivar, perdoa tu. Perdoa, perdoa. Somos nós que precisamos de ser livres, somos nós que precisamos de ser curados e transformados pelo Senhor. É o perdão que nos leva para perto de Deus. É o perdão que nos aproxima de Deus. É o perdão que nos torna parecidos com Ele, porque Deus tem um coração perdoador. Amém? Terceira atitude que eu quero falar nesta noite, que nos mantém perto de Deus em tempos difíceis, é o poder da adoração. A adoração nos aproxima de Deus. A adoração é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão. Oh, irmãos, como eu tenho experimentado o poder da adoração. A adoração não é um sentimento. A adoração não é uma experiência. A adoração é um ato que requer disciplina. Dá-lhe as tuas ações de graça. Entrega-lhe esse fardo. Adoração não é somente cantar uma música bonita. Não, a adoração vai muito mais do que isso, porque a palavra de Deus diz, e o Senhor quer, e Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, dá-lhe as tuas ações de graça, entrega-lhe esse fardo, não percas a comunhão com Deus. Fica aos pés de Jesus, esconde-te debaixo das suas asas, até que passem as calamidades, até que passe o vendaval. Nós chegamos a Deus em tempo de crise, pelo poder da fé. Glória a Deus, pelo poder da fé. Então, não percas a fé. É triste quando perdemos a condição de confiar em Deus. É triste quando permitimos que as dificuldades, as pressões da vida, elas abafem a nossa fé. E eu gostava que nós pudéssemos ler em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Como disse, vivemos dias de más notícias, mas estas são as boas notícias de um Deus que se preocupa, de um Deus que é Pai, de um Deus que nos regenerou, que nos dá uma esperança que não morre, que não se esvanece, que foi gerada pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nesta noite eu quero te dizer, coloca a tua esperança num Deus que venceu a morte. O apóstolo Pedro, ele fala-nos de uma herança que não murcha, de uma herança que está guardada num lugar onde a traça e a ferrugem não entram e onde os ladrões não roubam. Essa herança é a nossa fé. Então, vamos viver a vida da fé em todo o tempo, no tempo da dor, no tempo da crise, no tempo da perda, no tempo da bonança. Porque a fé é a expressão da graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Quando tu e eu nos achegamos a Deus em tempo de crise, há esperança para nós. Ainda que
diante das dificuldades, diante das perdas, do desânimo, a nossa tendência é fazer perguntas. Quantas vezes fazemos perguntas ao Senhor? E é aqui que precisamos de tomar a atitude de confiar, contrariando todo o pensamento contrário ao ensino da palavra de Deus. Essa foi a atitude descrita pelo autor aos Hebreus 11, em que fala dos heróis da fé, quando ele se refere a homens e mulheres que foram torturados, açoitados, presos, mortos por uma causa que eles acreditaram. O que acho mais curioso na trajetória dos homens e das mulheres da fé, que a Bíblia descreve desde Gênesis a Apocalipse, é que todos lidaram com dificuldades, com adversidades, com aflições, com dor, mas prevaleceram e honraram o senhorio de Deus. Sabes? A fé, ela não anula as adversidades, ela não anula as crises, mas é a fé em Cristo Jesus que nos dá a esperança. É a fé que nos alimenta com paz. É a fé que nos oferece a visão daquilo que nós não conseguimos ver. Não importa se caminhamos por cima das águas ou se caminhamos a pés enxutos, não importa. Vamos chegar, nós sabemos que vamos chegar ao outro lado. Por isso, mantém-te perto de Deus, pela fé. Crê nele. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Há esperança para a nossa alma. Deus trabalha em favor dos seus. Ele mesmo disse que nunca nos deixaria órfãos. Ele é o Senhor do universo. Ele é Deus em todo o lugar. Ele é Deus em todo o tempo. Ele é Deus. Mesmo se Ele fizer, mesmo se Ele não fizer, Ele continua a ser Deus. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Há uma coisa que eu tenho aprendido, é que Deus está sempre lá. Deus está perto de ti. Deus está perto daqueles que invocam o seu nome. E há promessas lindas na palavra de Deus, que Ele nunca nos vai deixar, que Ele faz com que o solitário viva em família. Então, se tu te sentes nesta condição de solitário, que estás doente, que estás a passar alguma situação menos boa na tua vida, eu quero te dizer que Deus está sempre lá. Deus está sempre lá. Chega-te a Ele. Onde estás, entrega essa carga, entrega essa dor, tudo o que te está a trazer aflição, entrega. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para ti e para mim. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou daquilo que nós sonhamos. Então, que tu possas imprimir isto no teu coração. Há uma herança eterna para aqueles que prevalecem, que são persistentes até ao fim. Há uma coroa a alcançar, há uma vitória a alcançar. Por isso mesmo que estejas a passar por tanta coisa na vida, que tu possas ter estas atitudes de servir ao Senhor com todo o teu coração. Que haja adoração dentro de ti, que haja uma renúncia à tua carne, que haja uma entrega total e verdadeira àquele que te gerou. Eu a quero agradecer neste dia pelas vossas orações, porque tem sido muito gratificante e em meu nome, em nome da minha mãe, em nome do meu marido, em nome da igreja, em nome do meu irmão, em nome da minha família, eu quero agradecer o carinho que vocês têm dado, a força e as orações. O meu pai no outro dia dizia assim: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E eu sei que o Senhor o ama muito, o ama mais do que eu, o ama mais do que a minha mãe. Ele pertence ao Senhor. E eu sei que Ele deixou um grande legado em Portugal, norte a sul, fundou igrejas, muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus através do seu testemunho, através da sua palavra, através da sua dedicação. Por isso, eu sei que há um grande legado que nunca será esquecido. Muitos o desonraram, muitos irmãos, mas eu não sou juiz dessas situações. Eu creio que no tempo certo Deus fará a sua justiça, porque Ele diz que é o sol da nossa justiça. Por isso, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem o melhor para a sua vida, o melhor
reparasse para nós e o melhor para a sua igreja. Quero continuar a confiar em Deus, sabendo que as suas promessas são de vida para mim. As suas promessas são de paz para mim. Por isso, muito obrigada pelo vosso carinho, muito obrigada pelas vossas orações, muito obrigada porque, apesar de tudo, até aqui o Senhor nos tem ajudado e eu creio que Ele vai continuar a ajudar. Que Deus possa ser glorificado em todas as coisas. Que esta situação que está a acontecer na nossa família, ela possa fortalecer quer a Casa do Oleiro, Família da Fé, quer a ti que me estás a ouvir e que possas estar a passar por um momento difícil. Mas quando eu olho para o meu pai, um exemplo de fé para mim, é alguém que durante este período em que está mais debilitado, ele continua a confiar no Senhor. Ele continua a depositar toda a sua fé e toda a sua confiança no Senhor Jesus. Por isso eu sei que, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Eu gostava que nós pudéssemos orar nesta noite. E se tu puderes, coloca a mão no teu coração e que tu possas sentir o consolo de Deus, o consolo de um pai que diz que nunca abandona aqueles que são seus. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque estamos diante de Ti e nós lançamos, Senhor, sobre Ti todos os nossos fardos, todas as nossas ansiedades, Senhor, porque sabemos que Tu cuidas de nós. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, não diante dos problemas, não diante das dificuldades, Senhor, mas que Tu nos possas socorrer. Socorre a Tua igreja, socorre cada irmão. Senhor, traz vida, traz cura, traz perdão, traz reconciliação, porque nós precisamos da Tua paz, nós precisamos de Ti, Senhor, em toda a nossa vida, em todo o nosso caminhar, em toda a nossa trajetória, Senhor, que Tu possas nos direcionar e que nunca, Pai, nunca possamos olhar para trás, nunca possamos resistir, Senhor, resistir à Tua voz. Não queremos, Senhor, não queremos resistir à Tua voz, não queremos resistir, Senhor, ao Teu chamado, Deus, mas queremos ser a menina dos Teus olhos dia após dia. Querido Jesus, os tempos mudaram, sim, mas as necessidades continuam as mesmas. O Teu povo, Senhor, perece por tanta coisa, Pai, por tantas dificuldades, por tantas angústias, até por falta do conhecimento, Pai, o Teu povo perece. Mas que Tu nesta hora, Pai, da mesma maneira que Tu abriste o entendimento a Lídia, Senhor, e ela conseguiu entender as coisas espirituais, que nesta hora, Espírito Santo, Tu possas abrir o nosso entendimento, Pai, para entendermos as Tuas palavras, Senhor, porque és Tu que tens as palavras de vida, não é o homem, não é a medicina, Senhor, a última palavra vem do Rei dos Reis e do Senhor da Glória, do Rei dos Exércitos, Senhor. Aquele que tem todo o poder, Senhor, para fazer tudo aquilo que nós, Senhor, nem imaginamos. Nesta noite eu Te entrego, Pai, as nossas vidas aos Teus cuidados, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida de cada um, cuida de cada casa, cuida de cada família. Que Tu possas nos fortalecer na força do Senhor, caminhando na direção certa, Senhor, sabendo que Tu és o nosso supremo pastor. Quero glorificar o Teu nome dia após dia, Senhor, até que Tu me venhas buscar, Senhor, até que os meus dias aqui na terra, Senhor, eles possam ser completados por Ti. Eu quero Te servir de todo o meu coração, Senhor. Eu quero Te entregar todas as minhas causas nas Tuas mãos, porque eu sei que Tu cuidas de nós. Muito obrigada por tudo, querido Jesus. Eu Te amo muito, Pai. Eu Te amo muito, Jesus. Eu Te amo muito. E sei, Senhor, que Tu me amas também muito e que Tu amas cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Que queremos aprender a descansar debaixo do Teu abrigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então é muito bom nós podermos saber que Deus nos consola e que Deus nos traz o Seu abraço,
a sua alegria, o seu amor, o seu perdão, porque Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que não falha. Por isso, recebe um grande beijinho, continua a orar por nós, estamos aqui também para aquilo que tu precisares, vamos realmente ser a família de Deus, a família que ama, a família que perdoa, a família que traz reconciliação, a família abençoada que Deus quer que nós sejamos. Então, se tu por algum motivo não estás a congregar ou porque estás com algum receio, seja do que for, coloca isso para trás, que tu possas ser apto para servir ao Senhor, que tu possas ser apto para fazer o ID que o Senhor nos manda. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então que tu possas ser essa pessoa, essa luz, que tu possas ser esse cooperador de Cristo, onde estás, no teu trabalho, na tua casa, seja onde for. Mas peço-te de todo o meu coração, se por algum motivo tu não estás a congregar, que o teu coração possa despertar para esse desejo de poderes trabalhar para o Senhor nesta seara que é tão grande, mas que poucos são os ceifeiros. Que Deus te abençoe ricamente, recebe um grande abraço meu, um grande abraço da minha família e da minha casa e que Deus seja glorificado em todos os momentos. Que Deus te abençoe, um grande bem-aja, tchau!